no AVA. Você pode acessar o AVA e rever as aulas que ocorreram terça e quarta-feira sem problema, sem prejuízo, tá? Essa disciplina é curtinha e existem, sim, algumas atividades no AVA também. Vá lá no campo de tarefas e verifique lá as atividades que tem para vocês fazerem, tá? Então, com relação a essa unidade curricular, é só você dedicar um tempinho aí, cuide da saúde, mas dedique um tempinho também para rever as aulas que foram com o professor Marcos Graciano, tá? Que ocorreram terça e quarta, e faça os exercícios que estão no AVA, tá? Em princípio, eu não vou acrescentar muito além do que está lá no AVA, não, tá? Tá certo. Ok, João? Valeu, professor. Obrigado. Nada. Bom, pessoal, como eu estava falando, meu nome é Josenildo Fernando. Nós estamos agora em quarentena, né? Eu creio que vocês vão terminar essa disciplina e vão começar a disciplina de eletricidade, que está prevista para ser comigo também, imagino que deve ser comigo e com vocês, tá? Dentro desse cenário de quarentena, eu não tenho nem como prever se vamos ter ela presencial ou 100% online. Mas a gente vai administrando, né? O cenário que está posto é esse, e temos que transformar o limão na limonada, né? A gente só não pode perder tempo pensando em não fazer nada. A gente precisa fazer alguma coisa, e eu creio que a gente está correndo atrás para que a gente não perca, né, as oportunidades que estão aparecendo. Como eu falei, meu nome é Josenildo Fernando, nós vamos dar continuidade à disciplina de QSMS, tá? Eu gosto que os alunos participem, tá, pessoal? Então, assim, algumas vezes eu vou fazer perguntas, então podem tomar a vez aí e falar, como também, no caso das minhas explanações, vocês podem levantar a mãozinha aí, ou simplesmente abrir o microfone e eu dou a voz para vocês falarem, dou a vez para vocês falarem, tá certo? Então, é importante isso, porque a gente vai ter aí 2 horas e meia de aula, e ficar vendo só a minha voz renitente aqui pode não ser muito agradável, tá? Então, eu gosto que vocês participem, a participação de vocês é fundamental para tornar a aula mais dinâmica e mais interativa. E, lógico, aproveitar também que eu sei que vocês têm as experiências de vocês. E por falar em experiência, alguém aqui já trabalha na área de eletricidade? Alguém já tem atuação ou trabalha em empresa, mesmo que seja fora dessa área de eletricidade? Podem falar, tá, pessoal? Já sim, professor. Você trabalha onde, Bruno? Eu trabalho na Insole, professor, que é uma empresa de energia solar. Isso, conheço, de nome, conheço. Maravilha, muito bom. Muito bom. E você tem feito muitas instalações de energia solar? Na verdade, eu trabalho como projetista, aí eu fico mais no escritório mesmo. Aí quem faz a instalação é o pessoal da implantação. Entendi. E você já tem algum outro curso de eletrotécnica para estar fazendo projeto? Tenho de instalações elétricas em baixa tensão, Sim. mas aí na própria empresa eles deram treinamento em Revit, né? Certo. Ok. Interessante. Heleno está dizendo que não, mas é o desejo dele trabalhar nessa área. Ótimo, Heleno. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue satisfazer esse seu desejo e necessidade também, né? Porque trabalhar é desejo e necessidade, né? Desejo de crescer e desejo também de ter dinheiro no bolso, né? São as duas coisas. Vitor está falando aqui que já trabalhou em empresas, mas não do ramo de energia. Ok, perfeito. Vejam, então, olha, tem muita gente aqui algumas pessoas aí, muita gente tímida, pelo que eu estou vendo, né? Mas tem pessoas aqui que já estão na área, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade para trazer as experiências de vocês durante a minha apresentação, ok? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre meio ambiente. Então, eu trouxe aqui uma apresentação inicial, que vai falar sobre as normas,
as normas ambientais, tá? E depois dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês um documento que foi feito logo depois da Eco 92, chamado Carta da Terra. Essa está bem lúdica, porque eu peguei essa versão na internet e ela é uma versão para criança, tá? Mas eu gostei da diagramação dela e eu uso ela nessas apresentações que falam sobre o meio ambiente, porque ela traz pontos de reflexão bem importantes e que a gente vê que falta muito ainda para que nós possamos alcançar os patamares desejados de meio ambiente, tá? Bom, aqui, pessoal, nessa apresentação, eu só vou pedir licença a vocês, eu vou tirar a câmera por conta de que, às vezes, a câmera aumenta o fluxo de dados e aí você tem alguma interferência na voz, tá? Mas qualquer coisa eu entro com a câmera para falar com vocês, mas vocês vão permanecer escutando a minha voz, tá bom? Eu vou colocar a apresentação aqui para vocês, tá? Para que nós possamos visualizar direitinho e possamos trabalhar, ok? Vocês estão vendo a minha tela de apresentação? Estou sim, professor. Ok. Caso ocorra alguma interferência, falem, tá, pessoal? Para a gente não perder conteúdo. Se for necessário repetir, eu repito sem problemas, tá? Como eu falei, eu vou tirar a câmera só para diminuir o fluxo de dados, tá? E vocês permanecem escutando a minha voz. Vamos falar sobre meio ambiente, né? Essa palavra, em português, ela dá uma conotação meio estranha, né? Inclusive, tem algumas piadas que o pessoal diz, eu não cuido do meio ambiente, eu cuido do ambiente todo, né? Mas a língua portuguesa traz essas coisas. Bruno, você levantou a mão? Não, professor. Ok. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o sistema de gestão ambiental. Então, o que é ISO, né? Vocês já viram aí, com o professor Graciano, alguns pontos de sistema da qualidade. A gestão ambiental, ele é um sistema que vai complementar os sistemas de qualidade, tá? A ISO é uma federação mundial de organismos de normatização que junta aí em torno de 140 países e representa em torno de 95% da produção mundial. Ela foi fundada em 23 de fevereiro de 1947, logo após, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, e a sede dela fica em Genebra, na Suíça. O sistema ISO, passei direto, ele foi baseado na norma BS 7750, do Instituto Britânico de Normalização, tá? E ele especifica os requisitos para o desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de gestão ambiental, que visem garantir o cumprimento de políticas e objetivos ambientais definidos e declarados. A norma, ela não estabelece critérios de desempenho ambiental específicos, mas exige que as organizações formulem políticas e estabeleçam objetivos, levando em consideração a disponibilização das informações sobre os efeitos ambientais significativos. Vejam, pessoal, aqui ele fala que a norma não estabelece critérios de desempenho ambiental, tá? O que é que vocês entendem por critério de desempenho? Vocês sabem o que é isso? Vocês estão com a palavra. Alguém sabe o que é critério de desempenho? Professor, eu acredito que seria algum tipo de parâmetro para você conseguir definir o que seria um bom e um mau desempenho, por exemplo? Não sei se seria essa a ideia. Perfeito, Everton. Essa é a linha de raciocínio, tá? Os critérios de desempenho ambiental, eles vão estabelecer as condições, ou as ideais, ou as melhores condições para que determinado cenário aconteça. Então, por exemplo,
Há alguns anos atrás, a cidade de Cubatão, em São Paulo, era uma das cidades mais poluídas do mundo, né? A visibilidade ambiental, devido à presença de partículas no ar, era péssima. Você não conseguia enxergar nem 100 metros à frente, né, em dias de sol. Né? Em dias de chuva você não enxergava absolutamente nada. E aí o que acontece? Foram feitos diversos trabalhos onde uma delas era monitorar o nível de particulados emitidos pelas chaminés e também pelos automóveis. E aí o que acontece? Você estabelece esse parâmetro de forma que você diminua, por exemplo, a emissão de partículas no ar que causam essa baixa visibilidade, que é a poluição propriamente dita. E aí o que acontece? Essa norma, ela não estabelece esses critérios. Por quê? Porque esses critérios vão variar dependendo de uma série de fatores locais, né? Porque aí essa norma ela vem se somar às políticas locais que envolvem o meio ambiente e os critérios estabelecidos, tá? Então, o critério de desempenho, ele vai variar de acordo com a empresa, de acordo com a localidade e o país onde essa empresa esteja situada. Então, tem países que são mais rígidos e tem países que são menos rígidos. Eu acho que a gente está no meio termo. Nós temos alguns parâmetros rígidos em alguns aspectos e temos alguns parâmetros que são muito flexíveis. Mas a gente chega lá. O sistema de gestão ambiental, ela possui uma sequência de normas, que é as normas ISO 14000. Então, nós temos a ISO 14001, com data de 2004, que ela especifica as diretrizes para uso. Especifica diretrizes para uso, tá? A ISO 14004, que é o SGA, é o Sistema de Gestão Ambiental, ela estabelece diretrizes gerais sobre princípios, sistemas, técnicas de apoio e um relatório técnico, tá? A ISO TR 14061, ela serve para orientar as organizações florestais no uso das normas ISO 14001, ISO 14004, de 98. E a ABNT, ela publicou, em 96, a tradução das normas do Sistema de Gestão Ambiental, que são as normas 14001 e as normas 14004. Então, vejam, várias empresas, pessoal, várias empresas aqui, elas têm sistema da qualidade, e o sistema da qualidade ele vem evoluindo, tá? Inclusive com a implantação do sistema de gestão ambiental. O que eu vejo aqui nas empresas que eu tenho a oportunidade de visitar e conhecer é que existe uma preocupação grande com relação ao tratamento de águas usadas no processo, tratamento de efluentes, tá? De águas usadas no processo, tá? E, dependendo da região, por exemplo, lá em Araripina, ou no Polo Gesseiro, existem legislações que monitoram a emissão de particulados, ou seja, de partículas no ar. Então, as empresas são obrigadas a colocarem sensores nas chaminés para monitorar a quantidade de partículas que eles estão emitindo. Não sei se vocês sabem, mas o processo de produção de gesso se queima muita madeira para calcinar o gesso, tá? E aí, essa queima, obviamente, gera muito particulado. Então, as empresas, elas são obrigadas a instalar em suas chaminés sensores com o objetivo de monitorar a emissão de partículas, mas não só monitorar, se atingindo patamares fora dos estabelecidos, eles são obrigados a reduzir esses particulados, tá? Perguntas até aí? Não, Nas auditorias da ISO, pessoal, nós temos a ISO 14010, que são as diretrizes para auditoria ambiental, princípios gerais. O 14011, que são as diretrizes para auditoria ambiental, são os procedimentos de auditoria de gestão ambiental, e a 14012, ela tem as diretrizes para auditoria ambiental, critérios de qualificação para auditores ambientais. Essas normas aqui, elas são específicas para a formação de auditores, que vão ser associados de empresas de auditoria que visitam as empresas para verificar se
os critérios adotados pela empresa estão sendo cumpridos. O detalhe, pessoal, de todos os sistemas da qualidade, inclusive o sistema de gestão ambiental, é que eles, a norma em si, como já foi dito, ela não estabelece critérios. Quem estabelece os critérios são as próprias empresas e, eventualmente, os órgãos ambientais daquela cidade. Tá? Então, normalmente a empresa procura colocar critérios que atendam os requisitos exigidos pelo, por exemplo, CPRH, IBAMA, tá? Então, o sistema de gestão implantado, ele vai seguir as normas dos órgãos ambientais do local onde estão e também critérios próprios criados pela empresa, caso não haja uma legislação específica. Bom, normalmente, para que a empresa consiga uma certificação ISO 14000, ela deve ter uma política ambiental, ela deve estabelecer uma política ambiental, ela deve implantar um SGA, um sistema de gestão ambiental, e ela deve cumprir a legislação ambiental aplicável ao país e àquela localidade. E assumir um compromisso com a melhoria contínua de seu desempenho ambiental. Tá? Então, vejam que, aparentemente, implantar um sistema de gestão ambiental é simples. Tá? A manutenção desse sistema é que, muitas vezes, é difícil, porque as pessoas têm hábitos e culturas muito próprias e acabam não executando, né, ou realizando o que está previsto na norma. Então, às vezes, as empresas enfrentam muitos problemas em função disso aí. O que eu chamo de gestão ambiental? Ele está focado no meio ambiente, tá? Vai ser sempre analisados as oportunidades e os riscos, tá? Vejam, um sistema de gestão ambiental, ele precisa, tá, estar sempre conectado nas oportunidades e nos riscos. Não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, quem tem fazendas ou chácaras, tá, em alguns locais desse país, é exigido deles a manutenção de parte da floresta nativa. Tá? E ainda não está definido isso, mas eu espero que um dia se defina critérios até de pagamento por parte do governo para que haja a manutenção de sistemas de reservas florestais com o objetivo de garantir, por exemplo, fontes de água corrente. Tá? Por quê? Porque quando se elimina a vegetação nativa de determinadas regiões, o manancial de água, ou seja, a quantidade de água do subsolo começa a diminuir. E isso gera sérios problemas. Né? Aqui, por exemplo, na região metropolitana do Recife, especificamente Aldeia, não sei se vocês tiveram a oportunidade, ou já tiveram a oportunidade de ir ou conhecer, existe um clube muito antigo chamado Águas Finas. E quando eu era criança, e eu ia para Águas Finas, a água jorrava, né, das fontes que tem lá, sem necessidade de bombas. Então, a água jorrava e caía nas piscinas de forma natural. Então, não precisava de bomba, não precisava de nada, porque a água fluía do subsolo para a superfície naturalmente. Hoje, passado alguns anos, o volume de água diminuiu significativamente e se tornou necessário instalação de bombas para retirar a água do subsolo e manter as piscinas com água fluindo. Então, vocês imaginem, por que está acontecendo isso? Né? Você tem um aumento na região de Aldeia, de condomínios, e para fazer os condomínios, obviamente, você diminui a cobertura vegetal. E essa diminuição da cobertura vegetal, junto com a impermeabilização do solo, né, pela construção de estradas, ferrovias, calçadas, casas, tá, acaba impedindo a infiltração da água da chuva no solo e, com isso, diminui o volume de água nos mananciais, tá? Principalmente nos subterrâneos. Então, vejam que o cuidado com o meio ambiente,
ele, se não for feito em tempo, você pode transformar uma região que antes não tinha problemas com água e passa a ter problemas com a água. Diga, Heleno, pode falar. Heleno? Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês, mas que é um exemplo real e próximo aqui da gente, que tem a oportunidade de conhecer ali o bairro de Aldeia, que envolve diversos municípios. Então, o que acontece? Se não cuidarmos hoje, né, e mantermos uma quantidade de vegetação natural, a tendência no futuro é que vários mananciais, várias fontes existentes ali de água mineral, elas venham a desaparecer no futuro muito próximo. Tá? Só que aí você tem um outro problema. Por quê? Porque quando a gente fala de uma empresa que implanta um sistema de gestão ambiental, então você tem um único órgão, né, que é a empresa X, que vai cuidar da gestão ambiental. E quando você fala, por exemplo, de um bairro, uma cidade, você tem várias pessoas envolvidas, e aí você precisa, na verdade, de uma política de Estado para garantir a manutenção das condições mínimas de meio ambiente. Das condições mínimas de meio ambiente. E isso vai depender muito, tanto da implantação da legislação, que poderia, inclusive, ser uma gestão baseada na ISO 14000, como também a colaboração da população. Tá? O sistema de gestão ambiental, ele pode ajudar a poupar dinheiro, né, economizar dinheiro, porque pode evitar o desperdício, ganhar dinheiro expandindo-se no mercado, é uma possibilidade também, porque várias empresas, hoje, para você fazer o comércio internacional, você fazer com que se possa exportar produtos, você tem que apresentar que você tem um sistema de gestão ambiental, o sistema de gestão da qualidade, o sistema de gestão ambiental aplicado e validado, né, certificado. Então, se você tem um sistema como esse, você pode, por exemplo, exportar o seu produto para outros países. Se você não tem um sistema de gestão ambiental implantado e funcional, normalmente você é proibido de fazer exportações. Ou é exigido que você implante sistema para depois você começar a exportar. Gestão ambiental empresarial são as diferentes atividades administrativas e operacionais realizadas pela empresa para abordar os problemas ambientais decorrentes de sua atuação para evitar que elas ocorram no futuro. Ok. Perguntas? Pode falar, Antônio. Essa questão aí, né, de meio ambiente, a gente vê que Recife realmente... Fale só um pouquinho mais alto, Antônio, sua voz está muito baixa. A gente vê que Recife precisa, né, de uma política dessa, uma gestão dessa, porque todos os mananciais estão servindo de esgoto hoje aqui, né? Antônio, essa é a sensação que nós temos, né? Essa é a sensação que nós temos. Os rios, os principais rios que cortam Recife, eles estão, obviamente, sobrecarregados com o esgoto doméstico. Você tem o Rio Capibaribe, que é ali no centro da cidade, você vê muita sujeira dentro do rio. O Rio Beberibe dispensa comentários, né? O Rio Beberibe. O canal do Arruda, valeu, João. Valeu, muito bom. Então, o que acontece? Você tem realmente um problema sério com a gestão ambiental do ponto de vista de um projeto de governo. Né? Um projeto, na verdade, um projeto de Estado, né? Não de governo. Porque o que a gente vê é que, num futuro não muito distante, nós vamos ter sérios problemas com água, ou vamos ter que investir muito mais em sistemas de tratamento de água para tornar esgoto em água potável, porque é o cenário que a gente tem. Né? Isso é uma realidade.
né? E eu passei um tempo trabalhando na cidade de Pesqueira, eu ia todas as semanas para Pesqueira, e eu ficava abismado com o descaso que populações de localidades que têm pouca água e o descaso que ele tem com a água, né? Eu via vários açudes improvisados, né, os famosos barreiros, e eu via gente lavando carro, lavando caminhão na margem do barreiro. Ele lavava e a água com sabão e óleo caía de novo dentro do barreiro. Era uma coisa que eu olhava e não entendia, porque você sai aqui na região metropolitana, mesmo com os problemas de fornecimento, de abastecimento de água em alguns bairros, você até entende o desperdício, porque a maioria dos bairros aqui, quando falta água, sempre tem alguém que tem uma cacimba, tem um poço artesiano, e você consegue água. Mas quando você vai para uma cidade já fora aqui de Recife, não Vitória, Limoeiro, Gravatá, você conseguir água é uma coisa, não é muito fácil. Um poço, você cavar um poço numa dessas cidades, é um trabalho enorme, porque você tem que romper rocha e ainda com risco de não encontrar. E eu via o descaso, né, com esses mananciais muito grande, muito lixo. Eu via muita garrafa PET, plástico de maneira geral, flutuando na lâmina d'água em vários locais. Então, assim, realmente a nossa população, né, e aí o governo tem um papel fundamental nisso, precisa realmente implantar urgentemente um modelo de gestão ambiental pública que possa garantir, né, a continuidade da vida, né, até da vida do conjunto como um todo, né? Aqui mesmo em Recife, por exemplo, eu vejo o corte das árvores de maneira aleatória, né? As pessoas chegam e cortam árvores e não há nenhuma fiscalização em torno disso. Eu tive, alguns anos atrás, na cidade de Goiânia, em Goiás, e lá eu achei muito interessante, porque lá o clima é seco, né, porque é próximo ali no Planalto Central, próximo de Brasília, e a lei ambiental lá, com relação a corte de árvores, é muito severa. Você não pode cortar uma árvore sem fazer uma consulta à prefeitura, pedindo autorização para vir um profissional olhar e dizer corte ou não corte, só pode podar, mesmo a árvore estando dentro do quintal da casa. Então, eu achei muito interessante. E a cidade, ela acaba sendo bem mais arborizada do que Recife. Enquanto que em Recife você vê as pessoas simplesmente, essa árvore vai rachar minha casa, corta. Não gosto mais dessa árvore. Estão jogando pedra na mangueira, corta. Estão jogando pedra no pé de jambo, corta. Esse é o cenário que a gente vê aqui, e muito realmente de forma completamente indiscriminada, né? Quando eu era criança, eu morei muito tempo ali em Casa Amarela, no bairro de Casa Amarela, e tinha muitas árvores, inclusive nos morros. Hoje, essa semana, eu estava mostrando na TV um sobrevoo naquela região ali do Morro da Conceição, e você só vê casa, você não vê verde nenhum. Então, esse é o cenário que nós vivemos hoje, né? Então, se isso não mudar, né, e continuar esse crescimento desordenado, a gente vai ter, já temos, né, e vamos ter mais problemas no futuro. Também tem a parte da instrução da população, né, professor? Você repete, Bruno, sua voz ficou baixinha. Estou dizendo, também tem a instrução da população, né? Acho que quanto mais instruída sobre os recursos, como os recursos são limitados, né? Acho que a população toma mais cuidado. Esse é o problema, Bruno. Algumas pessoas têm a sensação de que a água, as árvores, a vegetação nunca vão acabar, né? Mas
esse descuidado vai acabar faltando, né, recurso um dia. Vai faltar recursos um dia e vai faltar muita coisa, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, existia, né, no passado, aqui nas poucas restinhos de mata que tinha aqui, existia em abundância, uma árvore chamada araçá, que, se não me engano, a araçá ela é parecida com uma goiaba, só que é pequenininha, ela é menorzinha. E hoje você não encontra mais, né? Ou seja, é um recurso natural que acabou, né? Se você encontrar um pé de araçá em algum lugar, você nem vai reconhecer, porque existem hoje tão poucos que você não encontra. E outras árvores, que eu não conheço, obviamente, também já se extinguiram, porque as pessoas simplesmente foram cortando e cortando. Pode falar, Helena. Helena, eu não escuto sua voz. Se você quiser digitar, tá? O chat está aqui, eu estou vendo o chat aqui direitinho e posso ler aqui se você não quiser falar. Veja, na implantação de um sistema de gestão ambiental, as principais etapas consistem em designar equipe coordenador para gerenciar a implantação, fazer a autoavaliação da organização, definir a política ambiental da empresa, né? Então, essa política ambiental precisa ser definida de forma clara e expor isso, elaborar um plano de ação, obviamente, e elaborar um manual de gestão ambiental, elaborar instruções operativas e revisão e análise dela. O plano de ação de melhoria, tá? E como é que se vai desenvolver o SGA? Para desenvolver o SGA, segue-se o padrão de qualquer implantação de norma. Normalmente utiliza o PDCA, né? Que é planejar, executar, checar e avaliar e retornar o ciclo, que é esse ciclo aqui que é falado sempre quando a gente fala acima da qualidade. Você planeja, você executa, o executar, tá, o D, tá? É porque está em inglês, tá, pessoal? O PDCA é uma sigla em inglês, mas que significa planejar, executar, que é o do, check, que é checar, né? Acompanhar, verificar a coisa como está acontecendo, e, no final, avaliar e retorna o processo como um todo. Tá? Então, implantar um PDCA, ele consiste justamente nisso. Primeira coisa é você planejar, depois executar, checar, avaliar e retornar o processo de planejamento. Esse ciclo é um ciclo contínuo, tá? É um ciclo contínuo, que, na verdade, é algo que você precisa, que é interessante implantar para todos os setores da nossa vida, tá? A gente tem aqui no Brasil o hábito, né? O hábito de fazer antes de planejar. Aí, quando depois que faz, o prejuízo é grande, e aí você não tem mais como corrigir. Eu uso esse exemplo, pessoal, por exemplo, na construção de casas populares aqui. As pessoas arrumam um terreno, aí eles não planejam, né? Chamam um pedreiro e dizem assim, olha, eu quero fazer um quarto aqui, uma sala aqui, isso aqui. Aí quem bota as medidas é o pedreiro, muitas vezes. Aí quando a casa está montada, né, a casa lá está montada, você começa a viver os problemas, né? O espaço não cabe uma cama, não tem ventilação na casa, não tem ventilação, a temperatura é alta, então tem uma série de fatores. Tudo isso ocorre, na maioria das vezes, porque não houve um planejamento antecipado, né? Dizem que os japoneses, eles passam 80% do tempo planejando e 20% executando. Não sei se é verdade, né? E, logicamente, a gente tem que dar uma margem de desconto. Mas o brasileiro, ele tem um problema sério com o que a gente chama de planejamento. Ele gosta muito de sair fazendo, e aí, no final, a coisa, às vezes, não fica tão boa. Tá? Então, ó, o que é que vai ser preciso planejar? Planejar aspectos ambientais,
planejar requisitos legais, objetivos e metas de programas de gestão ambiental. Desenvolver uma estrutura e responsabilidade, treinamento, comunicação, a documentação do SGA, o controle desses documentos, o controle operacional, plano de emergência, por exemplo, checar, corrigir, monitorar, fazer o monitoramento, fazer a medição, as ações corretivas e preventivas e os registros de auditoria. E agir, melhorar, que são as análises críticas. Vejam, aqui, pessoal, o que traz aqui, né, os termos aqui, ó, planejar, desenvolver, comunicar, são elementos que são extremamente importantes na implantação não só de um sistema de gestão ambiental, mas eu diria que faz parte de qualquer sistema que se pense em implantar. Tá? Por quê? A partir do planejamento, você define quais são os aspectos, o que é que você precisa, como você precisa, onde vai ser, como vai ser, e todas as etapas necessárias para que você consiga iniciar de forma segura. Tá? Falando, já que a gente está falando de meio ambiente, a Prefeitura do Recife, ela implantou, aí eu não lembro agora há quanto tempo, mas ela implantou um sistema de controle de construções aqui na região metropolitana, especificamente em Recife. Tá? Se vocês vão observar que as construções de grandes prédios de grandes estruturas, se reduziu bastante. Aqui em Boa Viagem, Piedade, Torre, a quantidade de prédios aglomerados um pertinho do outro é muito grande. Isso é péssimo para o meio ambiente. Por quê? Porque, como foi feito sem planejamento, você, por exemplo, os prédios aqui na orla de Boa Viagem, eles impedem que o vento chegue na periferia. Então, o calor de quem mora nas periferias, nos bairros periféricos de Recife, aumenta e vem aumentando bastante. Por quê? Porque tem um paredão de frente ao mar, o vento vem, se choca com o paredão e não segue o percurso para dentro, né, da cidade. E aí o que acontece? Com a implantação por parte do governo de Pernambuco da lei de ocupação de solo, não é possível mais uma construtora comprar uma casa e fazer um prédio, fazer um espigão onde tem aquela casa. Então, isso melhorou bastante a qualidade de vida da gente aqui, ou seja, vai ter impactos futuros, porque se não feito isso, as construtoras vão construindo, tem uma casa, compram uma casa e botam um espigão ali. E o que acontece? Algumas outras cidades também implantaram sistemas como esse, tá? Por exemplo, nesse sistema ele define que tem que ter uma área verde, que nem tudo deve ser pavimentado, que tem que ter uma área construída e um proporcional de área que deve ser deixada verde, área de estacionamento, então tudo isso foi definido. Então, com isso, se diminuiu bastante as construções em Recife. E aí, o que a gente observa? Se você for para o lado de Camaragibe, Jaboatão, Jaboatão, e aí Jaboatão, vários caminhos, né? Você percebe que as construtoras saíram do Recife e estão indo para a periferia, construindo lá, e em locais que ainda não tem lei de ocupação de solo, que é perigoso. Né? Na minha visão, os prefeitos dos diversos municípios aqui em Pernambuco deveriam fazer imediatamente uma lei de ocupação de solo para evitar construções desordenadas e problemas ambientais no futuro. Helena, você quer falar, Helena? Antônio? Professor, aqui em Olinda, tem uma gestão Sim. aqui, até por causa do farol de Olinda, não se pode levantar casa acima de... tem que ser abaixo de 2 andares, né? Acima de 3 não pode.
Mas hoje aqui já tem, já, assim, grande construção aqui, como na hora do Janga, já começaram a construir prédio, e o desmatamento aqui também acontece por falta de fiscalização, né? Mas a gente tem um pulmão aqui no centro de Olinda maravilhoso, Claro. que é de Olinda, né? Perfeito, Antônio. Exemplo maravilhoso. Olinda é outro caso também, né? Você tem as construções dos edifícios ali em Bairro Novo, Casa Caiada, são muitos prédios colados no outro, né? De uma época em que não tinha, e eu não sei se Olinda tem, se implantou um programa de ocupação de solo. E aí tem essas limitações por conta da cidade histórica, graças a Deus. Essa limitação já é bastante antiga, né? Não pode construir prédios com muitos andares, mas eu ainda acho pouco, né? E com relação a essa questão da questão do desmatamento, né? Sem nenhum controle, cortando e botando casa nos lugares. Então, isso precisa ser revisto, na minha opinião, urgentemente. Perfeito, Otto. Não, Helena, eu não estou conseguindo ouvir seu áudio. Tá? Seu áudio não sai para mim. Não sei se alguém escutou. Você levantou a mão várias vezes e eu não consigo escutar você. Tá? Eu acho que ninguém consegue. Depois você dá uma verificada aí no microfone do seu aparelho ou do seu computador para ver o que está acontecendo. Tá? Mas pode fazer os comentários aqui no chat, que eu uso duas telas e eu consigo ver o chat, a tela, e vocês aqui mandando mensagem para mim. Tá? Perfeito. Eu lembrei agora, pessoal, que no município de Afogados da Engazeira, eu não sei se vocês conhecem as cidades do interior aqui, mas há um hábito, né? Há um hábito aqui no interior de de vender terrenos que não são quadrados ou aproximadamente quadrados. Eles são, a maioria das vezes, retangulares. E normalmente tem, por exemplo, 6 metros de frente, né? A frente da casa teria 6 metros, e o comprimento do terreno era 10 metros, 20 metros, às vezes mais do que isso. Então as casas ficavam parecendo um caixão, né? Um caixão, e as casas ficavam coladinhas, porque, veja, uma casa com uma frente de 6 metros, você acaba ocupando de um lado a outro do terreno, sem deixar o corredor lateral, né, em pernambuquês, sem deixar o oitão, tá? Então, o que acontece? A Prefeitura de Afogados da Engazeira, há um tempo atrás, ela exigiu que os novos loteamentos tinham que ter os terrenos em formatos próximos de um quadrado. Ou seja, você pode vender um terreno 9 por 10, 8 por 10, 11 por 9, mas não podia ser mais aquele formato retangular, onde você teria uma frente bem estreita e os fundos bem compridos. Então, isso deu uma modificação bem grande. E começou a exigir que as pessoas que fossem construir apresentassem, pelo menos, à prefeitura, uma planta simples da casa, colocando os afastamentos frontais e laterais. Ou seja, não podia mais ter casas casas de vizinhos diferentes conjugadas. Tá? Eles estabeleceram isso lá em Afogados da Engazeira. No momento da implantação disso, houve muitas reclamações, mas contra fatos não há argumentos. Existem, por exemplo, lá em Pesqueira, tem várias casas que elas são uma rua inteira, as casas são todas coladinhas. Lembra um pouco o estilo que é alta lá em Pesqueira. Foi identificado recentemente problemas sérios, né, com pessoas que moravam nessas casas, porque não havia circulação de ar. Então, você tinha problemas com fungo, problemas respiratórios, diversos problemas, porque não tinha janela, só tinha frente e fundo. Muitas vezes o fundo também era fechado, não tinha como o ar circular.
Pessoal, minha conexão caiu. Vocês estão me escutando agora? Tô sim, professor, tô ouvindo aqui. Ok, obrigado. Nada. Vou apresentar aqui novamente. Então, pessoal, o que acontece? Essa implantação de processos de ocupação de solo, elas definem uma série de fatores, tá? E aí, o que acontece? Eu acho que, do ponto de vista do nosso governo, é preciso, né, implantar um sistema de gestão ambiental, governamental, e que possa ser aplicado o mais breve possível, né? E, obviamente, aí já foi falado aqui a necessidade da participação, né, das pessoas no sentido de contribuir, né, com o não desmatamento ou, ao menos, o respeito às leis ambientais, que, na minha opinião, não existem, né, são bem complicadas. No processo de gestão, você tem diversos elementos que vão impactar, tá? Como finanças, administração e distribuição, pesquisa, planejamento, desenvolvimento, produção, marketing. Tudo isso vai impactar no sistema de gestão ambiental. Aí vem a pergunta, por que implementar o SGA? O primeiro fator que aparece é a conformidade legal, tá? Conformidade legal. Ou seja, se você tem um sistema de gestão ambiental, você começa a se enquadrar dentro do que a gente chama de conformidade legal, que é justamente as leis que impactam no meio ambiente. Pressão das partes interessadas, no caso, reputação. Ou seja, quem tem interesse em comprar um produto de uma determinada empresa vai comprar de forma mais confiante se você tiver um sistema de gestão ambiental aplicado. Né? Porque, assim, o sistema de gestão ambiental ele só funciona se toda uma cadeia produtiva estiver inserido nesse contexto. Tá? Dentro desse cenário, pessoal, vale ressaltar que algumas empresas, tá? Algumas empresas aqui em Pernambuco, por exemplo, eles têm um sistema bem interessante de gestão ambiental, que inclusive com a reciclagem de produtos. Uma das que eu acho um trabalho fantástico, né, do ponto de vista de meio ambiente, é a Moura. Né? A Moura, muitas das baterias que saem hoje de fábrica, elas são objeto de reciclagem. Então, toda a bateria do automóvel tem vida útil média de 2 anos a 2 anos e meio, tá? Ou seja, a cada 2 anos e meio, eu preciso, ou você precisa trocar a bateria do seu automóvel. Então, fique atento se estiver perto disso, porque ela vai falhar. E aí, o que acontece? Quando você compra a bateria, normalmente, onde você compra, ele recolhe sua bateria, e essa bateria ela é devolvida para a Moura. Então, lá na Moura, a bateria é desmontada, então, o ácido vai para um lugar, as placas de chumbo vão ser 100% recicladas, elas são 100% recicladas, e as partes de plástico também serão trituradas e são usadas para fazer novas caixas de bateria. Então, eu acho um processo bem interessante, porque todo o ciclo de vida da bateria, ela gira, tá? E não vai ser jogada no meio ambiente. Dificilmente você vai ter uma bateria colocada de forma aleatória no meio ambiente. Dificilmente, não é impossível, né? Mas dificilmente. Uma outra cadeia que aparentemente tem funcionado bem, mas podia ser ainda melhor, é a cadeia das latas de alumínio usadas em refrigerantes, cervejas, bebidas de uma forma geral. Então, essas latinhas de alumínio, elas têm um ciclo bem interessante. E o outro que eu lembro agora é o ferro, o famoso ferro velho, né? Algumas empresas aqui, em especial a Sunor, que fica aqui no Curado, ela recolhe muita coisa de ferro velho e transforma em aço novo, né, na fabricação de pregos, arames e outros elementos à base de ferro. Então,
Vejam, são 3 elementos apenas. Eu acho pouco, né? Eu acho pouco. A empresa, a Companhia Industrial de Vidros, que é antigamente a CIV, ela também faz um processo de reciclagem de material, de vidro, especificamente, mas não sei se vocês sabem, mas a única garrafa que é efetivamente reciclada hoje é a garrafa na cor branca, tá? Então, garrafas brancas, elas são recicladas, 100% recicladas. As garrafas coloridas, aí você tem garrafa verde, garrafa azul, garrafa ambar, elas, em geral, elas não conseguem ser recicladas. Por quê? Porque a cor da garrafa, a cor do vidro, ela é obtida pela mistura de uma série de aditivos que contém metais, tá? Então, tem metal que dá a cor ambar, tem metal que vai dar a cor azul, se não me engano, acho que é o cobre, mas não tenho certeza, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se você for hoje lá na companhia de vidros, você vai ver uma pilha enorme de garrafas de cor ambar, uma pilha enorme de garrafas de cor verde e uma pilha enorme de garrafas de outras cores. A única que volta para o processo, né, fundida e transformada numa nova garrafa, é a que é completamente branca. Tá? Então, vejam, 4 elementos que eu citei aqui, que tem uma cadeia completa ou quase completa e que traz benefícios para o meio ambiente. Mas vejam que um dos problemas que a gente enfrenta hoje, por exemplo, é o descarte de material eletrônico. Né? Bateria de celular, o próprio celular, computador velho, monitor, impressora. Isso não tem uma cadeia que faça com que haja uma reciclagem completa. Alguns fabricantes colocam lá uma notinha dizendo tal, mas pedindo que o usuário se responsabilize pelas despesas de envio para reciclagem. E, infelizmente, a maior parte da população não tem o dinheiro, né? E não há uma cadeia interessada realmente em fazer esse movimento. Então, você tem lixões aí com muito lixo caro, né? Lixo eletrônico é um lixo caro e que não tem uma cadeia de reciclagem. Inclusive, é uma das coisas que eu acho que no futuro, se a gente conseguir desenvolver uma forma de separar os metais nobres que existem nos componentes eletrônicos, né, separado com baixo custo, logicamente, eu acho que seria uma empresa altamente rentável para os tempos que nós vivemos hoje. Voltando aqui a falar do processo, né, então, tudo isso foi porque eu falei de partes interessadas, né? Então, o que acontece? As partes interessadas são justamente as empresas que formam a cadeia, que compram o seu produto, ela se torna interessada porque ela deseja comprar um produto certificado, que atenda a legislação ambiental, para que você consiga atender ao sistema de gestão ambiental da própria empresa. Melhoria de competitividade, redução dos custos, tá? Normalmente, a implantação, pessoal, ela exige muito investimento. Mas, se feito o planejamento adequado, se feito um estudo adequado, o que pode ser custo no início, pode se tornar lucro no futuro não muito distante. Conformidade, junto à matriz da empresa, no caso, e junto aos clientes. Uma visão preventiva, fazendo contraponto com a visão corretiva. Processo de melhoria contínua. E os órgãos financiadores privilegiam as empresas que são, entre aspas, corretas. Né? Então, os órgãos financiadores, ou seja, uma empresa, quando vai buscar financiamento no órgão de fomento, no banco ou no BNDES, eles vão privilegiar empresas que tenham sistemas de qualidade, sistemas de gestão implantados. Os 5 menos que são mais. Tá? Vejam, eu coloquei essa imagem aqui, né? Uma mão com um pedaço, né, de terra aqui, aí com torres eólicas. Não aparece aqui, viu, os painéis solares, mas também deve estar por aí. E quais são os 5 menos que são mais? O primeiro é menos água. Né? Menos água, que está se falando aqui, é usar menos água no processo. Tá? Menos águas em descargas, menos água no banho, né, na demora
no banho, né? Menos energia. Usar menos energia não significa deixar de fazer, mas significa usar energia de forma mais eficiente. Menos matéria-prima, né? Ou seja, tentar usar a matéria-prima que foi adquirida de forma evitando o máximo desperdício e principalmente quando você traz material para reciclar. E aí você consegue fazer um produto novo com material reciclado. Menos resíduo, né? Uma quantidade menor de resíduo, ela justamente diminui o uso de matéria-prima, água e energia. Menos poluição. Tudo isso traz aí menos poluição. Normalmente as empresas, elas vão trabalhar no sentido de ter menos poluição e o menos poluição ela impacta diversos elementos. Observe que tudo isso, no conjunto, acaba diminuindo o custo. Ora, se eu diminuo a quantidade de água, se eu diminuo a quantidade de energia, se eu diminuo a quantidade de matéria-prima para fazer os mesmos produtos, na verdade, eu estou diminuindo o custo ou, né, em vez de falar custo, eu estou aumentando o lucro da minha empresa. Tem um exercício aqui, né, eu botei aqui 30 minutos, mas na verdade não vai ser 30 minutos, que é justamente para esse momento de debate, para eu escutar a voz de vocês. Né? Eu sei que algumas pessoas não trabalham, tá? Mas aqui a ideia é a seguinte, ó. Identifique 3 pontos de melhoria, né? Ou seja, coisas que podem ser feitas na sua empresa. Aí vamos ampliar, como tem algumas pessoas que não estão vinculadas à empresa, você pode pensar o seguinte, no seu bairro, na sua cidade, né? Que favoreça os 5 menos que são mais em SGA. Eu queria escutar vocês, tá? Quem não quiser falar, pode digitar aqui no chat que eu replico. Os tímidos podem falar também, tá? Luiz Fernando, Caio, Joalisson, Heleno e Andra. Estou esperando sugestões. Professor? Estou escutando. Eu trabalho, eu sou prestador de serviço, tenho um contrato com a empresa e vejo que eu queria, assim, né? Eu vejo que é para a melhoria dessa empresa que é a galeria lá. Tipo, a gente tem muito lá restaurante dentro e sobra muito material descartável que poderia se reciclar, né? Certo. E o outro também, a gente tem um super teto que poderia fazer até uma usina, né, de energia solar. Sim. E o outro ponto é a gente cada vez mais economizar, porque a gente tem água, a gente tem poço artesiano. E eu vejo que o desperdício é muito grande e não tem controle. Entendi. Aí, lá que eu observo e sempre falo com os gestores de lá, e fica em off, né? Na verdade. Claro, com certeza, Antônio. Muito boas contribuições. Muito boas. Bom dia, professor. Bom dia, Tom. Aqui na empresa que trabalho, assim, o consumo de papel, né, onde já existe um sistema único. Então, para que eu imprimir, escanear e enviar para o próprio sistema da empresa? Então, o consumo de papel aqui eu acho que é desnecessário. O alto consumo, né? Sim. Energia também. Muita gente sai de um ambiente e não tem a coragem de desligar o interruptor. E consumo de água também. Bastante aqui também. Entendi. Rapaz, olha, a cultura da impressão, a cultura do papel, ela é muito grande, tá? De você imprimir um documento, né? E para ver se tem erros. Quando, na verdade, o ideal seria você corrigir o documento na própria tela do computador
e só imprimir realmente se for necessário, e já imprimiu a folha correta. Então, assim, eu conheço várias pessoas que realmente têm esse hábito de imprime, faz o texto no computador, aí imprime, aí depois que imprime, corrige no papel, sai riscando, marcando, aí volta para o computador para corrigir de novo, imprime para corrigir de novo, e o desperdício aumenta muito, muito mesmo. Tá? Muito boa contribuição. Mais alguém? Alguém falou aqui, Joalisson, foi você que falou agora? Não. Ele disse que não trabalha ainda, mas posso indicar 3 pontos do bairro onde moro. Estou a posto para escutar suas sugestões, Joalisson. Mora no Janga e vejo que aqui não existe ponto de coleta de lixo reciclável. Então, o lixo reciclável vai junto com o orgânico. Existe também muito desperdício de água por poço artesiano. Perfeito, perfeito. Joalisson, esse problema da coleta do lixo, ela eu diria que não é do Janga não, viu? Eu creio que seja do estado de Pernambuco inteiro, tá? Aqui, eu hoje moro em Candeias, né, aqui, e o que acontece? Aqui a gente não tem uma coleta de lixo reciclável, vai tudo junto, tá? Inclusive, eu passei um tempo, né, querendo separar o lixo orgânico do lixo reciclável, mas, infelizmente, eu parei, né, confesso que parei, justamente porque eu separava, mas quando chegava lá embaixo, o caminhão do lixo chega, junta tudo num lugar só e bota tudo no mesmo caminhão. Então, eu não tenho sentido de eu ficar fazendo um processo de reciclagem de casa. Ok, Jorge, pode falar. Tem a questão também, professor, do óleo de cozinha, né, que poderia ser reutilizado também para outras coisas. E assim, também não se vê muito por aí áreas de coleta, né? Porque tem muita gente que usa óleo de cozinha aí e é desperdiçado, assim, descartado, poderia ter outro fim também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O óleo, eu ainda faço isso, né? Eu ainda separo para não entupir a tubulação de casa e tentar não contaminar os mananciais. Mas realmente eu não tenho onde levar o óleo reciclado. Eu não tenho. Então eu coloco uma garrafinha aqui ao lado da pia, a esposa, quando vai fazer a limpeza, que tem óleo, a gente coloca na garrafinha, mas quando a garrafa está cheia, eu não tenho onde colocar. Realmente eu não tenho. Tá? Vinícius França colocou aqui, desenvolver um sistema de saneamento básico em determinadas áreas do bairro. Perfeito, perfeito, Vinícius. Esse é um caso crônico. Né? Criar sistemas de coletas recicláveis, coleta de recicláveis. Hoje, existe em Recife, pessoal, alguns pontos de coleta, tá? Mas você tem que levar o objeto para esse ponto. Né? Eu conheço um que fica aqui próximo do Atacado dos Presentes, na Imbiribeira, que, inclusive, eu descobri por acaso, que eu vi que tinha uma casinha lá, aí um dia eu parei na frente para olhar e era justamente isso, um ponto de reciclado, mas você tem que levar até lá. E ele colocou aqui também, o Vinícius colocou, resolver problemas de encanação em pontos específicos do bairro. Esses problemas são problemas crônicos, né? Eu andei estudando, né, sobre isso, pessoal, e o que acontece? Nós temos a primeira cidade do mundo que implantou um sistema de saneamento, se não me falha a memória, depois vocês podem consultar aí no Google, né, que o Google é o nosso salvador da pátria. Mas a primeira cidade do mundo a implantar um sistema de saneamento básico foi Paris. E eu vi um documentário, algum tempo atrás, que mostra que Paris, a foto que você vê por cima, né, ou seja, os prédios onde as pessoas vivem, você tem, no subterrâneo, você tem um sistema de esgoto no mesmo porte. E com um diferencial que eu acho fantástico e que, para mim, seria a solução para Pernambuco, para Recife. Na verdade, não só para Recife, né, mas para Pernambuco como um todo. Que é um sistema de esgoto onde um veículo pode entrar dentro. Normalmente, mas para que um veículo entrar dentro? Para fazer limpeza. Porque, vejam, é natural que se ninguém jogar lixo,
areia vá se depositar nos tubos. Então, o que acontece? Se as empresas implantam tubos que têm 1 metro de diâmetro, ou até menos do que isso, quando esses tubos preenchem, ou seja, ficam cheios de areia, não estou falando de lixo, tá? Fica cheio de areia, como é que eu vou desentupir isso? É impossível, porque você não vai colocar um ser humano para entrar dentro de um tubo, né, que vai ter dezenas de metros, para retirar a areia manualmente ali de dentro. Então, na minha visão, o sistema de esgoto tinha que ser um sistema de esgoto onde você tivesse um diâmetro grande o suficiente para entrar um veículo lá dentro, retirar as impurezas, retirar a sujeira, para isso. E aí, voltando a falar de Paris, né, nesse documentário que eu vi, existe uma secretaria, veja, existe uma secretaria dedicada ao esgoto. Então, é o tempo todo reformando parede de esgoto, limpando, desentupindo, bloqueando, né, para que moradores, pessoas não vão se abrigar lá embaixo. Então, tem toda uma gestão em cima disso. E quando a gente olha o sistema de esgotamento, né, o saneamento básico aqui, você vê tubulações muito pequenas e canais muito apertados que normalmente são cobertos. Então, esse é um cenário bem complicado. Tá? Aqui, Joalisson já colocou aqui a questão das pessoas que usam poço artesiano e, pelo fato de ter poço, eu acho que podem gastar a todo custo. Né? Mais alguma colocação, pessoal? Professor, Diga. quando eu estava apresentando um trabalho na faculdade, teve um grupo, quando eu estava pagando disciplina de sustentabilidade, teve um grupo que estava fazendo um trabalho. E eles falaram que existe um aplicativo para coleta aqui em Recife. Só que nessa empresa eles não conseguem atender todos os bairros. Essa empresa é de Recife. É a empresa holandesa. Ela não consegue atender todos os bairros. Você entra no aplicativo e você chama o catador, a pessoa que vai levar as coisas na sua casa, ele pega e leva essa empresa. É um sistema que eles faziam, mas eu não sei se hoje em dia ainda funciona. Mas era uma coisa que podia implementar também, né? Maravilha, maravilha. Isso eu não sabia. Muito bom, Gabriel. Muito bom. Maravilha. Lá na Lagoa do Araçá existe uma coleta seletiva, né, de recicláveis durante o sábado, pela própria prefeitura. Eles disponibilizam um caminhão, só passa no sábado, né? Bom, um dia por semana eu diria que é de bom tamanho, né? É de bom tamanho. Dá para... não é ideal, mas pelo menos você tem uma perspectiva de você separar e não está sendo... Você não está desperdiçando seu tempo e dinheiro, né? Então, se você... por exemplo, aqui em Candeias eu não conheço nenhum sistema aqui que faça coleta seletiva. Então, a empresa que coleta o lixo aqui, ela vem, pega o lixo, não identifica o que é e joga tudo num lugar só. Tá? Então, você bota orgânico e reciclado de um lado, aí a empresa vem e pega os 2 sacos e joga no mesmo local. Tá? Eu, inclusive, já trabalhei numa empresa que se implantou um sistema, inclusive nessa questão de coleta seletiva, e eu me estressei, né, com a gestão lá, porque eu disse, a gente faz um trabalho aqui de coleta seletiva, aí vem o pessoal do apoio para fazer a coleta do lixo no cesto e pega todos os lixos e joga num lugar só. E os sacos são da mesma cor, né? Os baldes são de cores diferentes, mas o saco era tudo preto. Então, assim, era para inglês ver, né? Ou seja, você tinha a coleta seletiva, mas na hora que se fazia a coleta, né, propriamente dita, né, o ato de coletar do lixeiro, né, pelo pessoal do apoio, eles pegavam os sacos de papel, plástico, orgânico, pegava tudo e juntava e botava num lugar só. E aí foi motivo de várias discussões na empresa, mas isso eu não consegui corrigir não, tá, pessoal? São coisas da vida, né? Coisas que eu acho que só acontecem no Brasil, às vezes. O interessante, pessoal, é que existem... eu presto serviço a uma empresa que fica lá em Camaragibe, que ela faz, até lembrei disso agora,
ela faz a reciclagem de lixo da construção civil. Então, tem uma máquina lá que eu faço manutenção, em que ela recolhe, né, as empresas pagam para depositar lá concreto, resto de parede, asfalto, tudo isso. Eles vêm e depositam lá. E aí eles têm uma máquina lá, onde você pega esse resíduo de concreto e tudo mais, coloca dentro dessa máquina, essa máquina vai triturando e ela produz, ela separa, tá? Ferro, plástico, tá? Ferro e plástico, britas de 2 ou 3 dimensões, né? Ou granulometria, a brita, produz areia também, de várias granulações, e numa máquina só. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui, se eu conseguir encontrar ele aqui antes de terminar a aula, eu mostro para você essa máquina trabalhando. É um vídeo bem curtinho, não tem nenhum minuto, tá? Mas eu faço manutenção nessa máquina, eventualmente, e essa máquina, ela é fantástica, é uma máquina holandesa, tá? E faz esse trabalho de transformar o resíduo da construção civil, né, parede, concreto, que chega lá, a máquina moe e você pode reutilizar, né? Inclusive, por exemplo, se você quiser comprar areia para aterro, barro para aterro, lá tem reciclado de boa qualidade, né? Porque é aquele material que já tem cimento triturado ali no meio. Então, você pode fazer algum aterro, alguma coisa bem interessante com o material que tem lá. Bom, obrigado pela contribuição de vocês, porque senão a aula fica muito monótona, né? Então, fiquem à vontade para participar e contribuir cada vez mais. Veja, o Acordo de Paris, né, falando agora de meio ambiente propriamente dito, o Acordo de Paris, tá, ele definiu, né, que o Brasil, né, esse NDC é o acordo, tá, ele comprometeu-se a reduzir emissões de gases de efeito estufa em 37%, abaixo dos níveis de 2005, em 2025. Eu, sinceramente, eu não tenho acompanhado para saber se isso está sendo, se vai ser atingido, né? 2025 está mais perto do que imaginamos, né? Com a significativa subsequente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43%, tomando como referência o ano 2005, até 2030. Para isso, o país se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, desculpe. Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de floresta, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030. O que é que vocês acham, pessoal, desses dados aqui, desse acordo que o Brasil fez ali em 2005? Vocês acham que a gente consegue alcançar? Veja, aqui. Oi, professor. 2005 era outra época, né? Acho que agora com o atual governo sem ter medidas, né, de combate ao desmatamento, eu não sei como isso deve estar colaborando não para esse acordo, porque a gente sabe que quanto menos árvores, né, mais gases desse tipo. Então, não sei. Pois é, Bruno. O que nós estamos vendo, veja, 2005, né, foi o parâmetro estabelecido, né, de referência para que se possa aplicar esses percentuais que foram colocados aqui na apresentação. Porém, o que a gente vê é que, por exemplo, no tocante a desmatamento, né, e reflorestamento, na minha visão, na minha percepção, nós estamos muito distantes. Na minha percepção, muito distantes. No tocante à energia renovável, houve um avanço, né, em especial aqui no Nordeste. Nós tivemos a implantação de diversos sistemas de energia eólica, começando no litoral do Rio Grande do Norte, mas não só,
tem muito no Rio Grande do Norte, e aqui em Pernambuco você tem várias usinas eólicas espalhadas no interior, né, em pontos altos aqui no interior. Então, você, indo pela 232 em direção ao sertão, você enxerga ao longe várias torres eólicas funcionando. Adicionando-se a isso, né, o acréscimo, na minha opinião ainda modesto, das energias dos sistemas fotovoltaicos. Tá? Então, no tocante a isso, eu acho que a gente talvez consiga. Mas eu acho que mais impactante do que o uso de fontes renováveis de energia, o desmatamento, o reflorestamento, esses pontos aí, eles são muito complicados, né, diante do cenário que nós estamos aí. Tá? E com essa contribuição do nosso ministro, né, do meio ambiente, é complicado. Ele está deixando a boiada passar, segundo ele. É complicado, César, é complicado. É um cenário realmente complicado, porque você tem uma pessoa à frente de um ministério importante, como é o Ministério do Meio Ambiente, que não apresenta projetos de melhoria, nem uso dos recursos disponíveis para a melhoria do meio ambiente. Então, assim, diante do que a gente acompanha no rádio, na TV, a gente observa que o Brasil, em função desse perfil de comportamento, ele já, vários países estão dizendo, a gente não vai mais trabalhar com vocês, a gente está se afastando de vocês até que vocês voltem a ter uma política séria voltada para o meio ambiente, né? Porque é notório o que não está sendo feito. Né? Porque se estiver sendo mantido, era tranquilo, mas não está sendo feito e ainda está sendo estimulado o contrário. Né? Em vez do uso coerente, do uso responsável, está sendo estimulado o uso desmedido e descompromissado. É complicado. Vamos embora. Bom, essa notícia aqui, o Brasil barrou iniciativa sobre o meio ambiente em conferência internacional. Com pressão das delegações brasileiras e americanas, enquanto no Quênia terminou apenas com declaração rasa sobre direito ambiental. O Brasil, os Estados Unidos e outras nações, porém, pressionaram para desidratar esse documento final. Os compromissos com o comitê, o cronograma e o prazo final foram extraídos do texto. Em seu lugar, leia mais nesse site aqui. Tá? Então, originalmente, nas discussões entre 22 e 23 de maio, o rascunho da declaração final previa a instituição do Pacto de Conferência do alto nível das Nações Unidas, com a definição de um comitê preparatório. Né? Então, vejam que esse movimento em cima do meio ambiente, ele está extremamente confuso, tá? Extremamente confuso. E, infelizmente, aí você tem uma contribuição de uma parcela significativa da população nesse cenário. Né? Porque a questão não dá para crescer e desenvolver sem acabar impactando o meio ambiente de alguma forma. Mas a questão é crescer como? Crescer como? Eu viajei há um tempo atrás de São Paulo para Minas Gerais e eu fiquei espantado, porque o avião, né, voando na sua altura de cruzeiro, ali em torno de 10 mil metros, e eu olhava de um lado para o outro e não via nenhuma árvore entre São Paulo e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, assim, eu fiquei olhando assim, para mim aquilo me chocou muito, muito, porque, assim, eventualmente você achava no meio das plantações, acredito, né, de soja ou de outras coisas, que tinha uma árvore lá perdida, dizendo assim, eu estou sobrevivendo, me salvem. Mas não tinha mata nativa, era tudo agricultura ou pecuária. Então, veja, eu estou a uma altura de 10 mil metros, numa planície, você olha para a direita, olha para a esquerda e olha para a frente, e você não vê nenhum restinho, uma porçãozinha de mata, você não vê. Tudo era agricultura, soja, provavelmente, ou pecuária. Então, vejam que é um cenário muito complicado, né? E, assim, eu creio que eu ver e ter essa sensação
E eu fico pensando, será que só eu tenho essa sensação? Ou as pessoas já se acostumaram com aquela paisagem um tanto quanto desertificada? É preocupante, é realmente preocupante. Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, tá? A Carta da Terra. Eu falei para vocês, a Carta da Terra, ela vai trazer algumas coisas interessantes, tá? De novo, escolhi essa que eu peguei na internet, tá? Porque ela está bem, digamos assim, lúdica, tá? E eu acho que ela está com nome para criança, mas eu creio que ela se aplica para todos nós, em gênero, número e grau. Estão vendo aqui minha tela? Sim, professor. Bom, a Carta da Terra, pessoal, foi um documento que nasceu um pouco depois da ECO 92. E o que é isso? Essa Carta da Terra, digamos que é uma carta para os nossos descendentes. Tá? Então, o que é que a Carta da Terra diz? Junto com todos os povos da Terra, nós formamos uma grande família. Vejo que é uma frase simples, mas que é bastante impactante. Ou seja, todos nós, brasileiros, sul-americanos, norte-americanos, europeus, asiáticos, japoneses, chineses, nós formamos uma grande família. Nós vivemos todos, né, no planeta Terra. Então, nós vivemos todos na mesma casa ou, de acordo com alguns escritores, na mesma nave. Cada um de nós compartilha a responsabilidade pelo presente, pelo futuro, o bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. Vejam que ela começa com algumas frases impactantes, né? Veja que ela fala do bem-estar da família humana, mas não só da família humana, mas de todos os seres vivos. Ou seja, nós temos a responsabilidade com o ser humano, mas não só, mas temos responsabilidade com todos que vivem na face da Terra, todo o ser vivo, né? E até o não vivo também. Somos partes de um grande universo. Esse universo, nosso planeta é cheio de vida, com muitas plantas, animais e pessoas. Juntos, formamos uma única comunidade de vida, onde dependemos uns dos outros para garantir nossa sobrevivência no planeta. Infelizmente, existem guerras, pessoas que têm fome, que não têm casa, nem escola, que estão doentes e que não têm ajuda médica. Além disso, existem pessoas que fazem mau uso da água, da terra e do ar, que maltratam os animais, as plantas e outras pessoas. Esse é o cenário, né? Esse é o cenário. O que podemos fazer? Aí nós, as crianças e os adultos, precisamos fazer pequenos esforços diários para transformar as coisas ruins em coisas boas. Iremos tratar todos muito bem e dividir melhor o que temos. Se ajudarmos e respeitarmos os outros, viveremos com muito mais alegria e felicidade. Além disso, pediremos um maior esforço por parte dos adultos, nossos pais, parentes e vizinhos, que se empenhem em construir um mundo melhor para todos, que seja justo, sustentável, que respeite os direitos humanos, que preserve a natureza e defenda a ideia da paz. Carta da Terra. Tá? Quais são os princípios da Carta da Terra? Princípio número 1. Conheça,
e proteja as pessoas, animais e plantas. Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. Peça que todos tenham proteção. Lute contra a matança indiscriminada de animais. Cuide das plantas. Vejam, pessoal, esse primeiro item da Carta da Terra, ele fala aqui o seguinte, ó, tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem. Então, por exemplo, tem gente, mesmo adulto, que olha para um sapo e diz assim, vou botar sal nas costas do sapo, que é para ele sair daqui. Vejam que isso é um crime, né? Ele pode até não ser tão bonito, mas o sapo, ele tem uma contribuição enorme no equilíbrio da natureza próxima aqui a gente. Ele consome mosquito, ele come escorpião, ele faz todo um processo de limpeza no entorno da nossa casa. E as pessoas olham para o bichinho só porque o bichinho é feiozinho e fica coachando de noite. E as pessoas fazem malvadeza com o sapo. Falando do sapo, mas aí aparece também aí gato, cachorro, alguns animais, pássaros, etc. Tá? Então, assim, o respeito é algo fundamental para que a gente consiga ter uma vida equilibrada. Sempre respeite essas três coisas. A vida de todo e qualquer ser vivo. O direito das pessoas. O bem-estar de todos os seres vivos. Então, veja, respeitar a vida de todo e qualquer ser vivo. Respeitar o direito das pessoas. Respeitar o bem-estar de todos os seres vivos. Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece. Água, terra, ar. E defenda a ideia de que todos têm direito a esses bens naturais. Então, utilizar com cuidado não é não utilizar, mas utilizar com coerência, de acordo com o que é necessário para você utilizar em determinada tarefa. Tá? Então, por exemplo, um exemplo clássico, né? A pessoa vai tomar banho, abre o chuveiro, toma um banho de 10, 15 minutos, e durante todos os 15 minutos o chuveiro fica aberto o tempo todo. Então, a pessoa se molha, se ensaboa com o chuveiro aberto, depois tira o sabão, depois sai, lava o cabelo com o chuveiro aberto, volta, enxágua o cabelo, e faz esse processo todo com o chuveiro aberto. Quando, na verdade, o que acontece? A pessoa não vai tomar banho? Claro que vai tomar banho. Você vai ao banheiro, abre o chuveiro, se molha, fecha. Se ensaboa, passa o shampoo, vai, abre o chuveiro, tira o sabão, tira o shampoo, fecha o chuveiro de novo. Né? Está no ambiente, está no quarto, acenda a luz. Saiu do quarto, apague a luz. Está na sala assistindo TV? Ótimo. Não vai mais assistir TV? Vai para o quarto estudar? Desliga a TV, desliga a luz. Use o recurso de forma racional, né? De forma inteligente. Esse é o cenário. Né? Afinal de contas, nós somos seres inteligentes. Mantenha limpo o lugar onde você vive. Economize água. Jogue o lixo no lixo. Procure manter as coisas em ordem, as suas coisas em ordem. Separe o lixo seco do orgânico. Adote a ideia dos 3 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar. Essa ideia é fantástica. Aprenda mais sobre o lugar em que você vive, sobre os seres vivos que fazem parte da sua comunidade e dos que vivem em outros lugares do planeta. Conheça e valorize o lugar onde vive e compartilhe com outros o que você sabe. Isso é interessante, tá, pessoal? Você aprender mais sobre o lugar que você vive. Então, às vezes, você vive numa cidade que tem um nome diferente e você não sabe o porquê daquele nome, né? Então, por exemplo, tem gente que mora em Camaragibe, mas não sabe por que Camaragibe tem o nome de Camaragibe. Alguém sabe? Alguém é de Camaragibe aqui? Não. O 6º. Todo mundo deve ter o que necessita para viver. Não deve existir miséria.
Procure desejar ter somente o que realmente precisa ter. Aprenda a compartilhar o que tem e defenda sempre que todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. Todas as crianças devem ter acesso à escola. As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais. 7º, todas as crianças são igualmente importantes. Todas as crianças devem aprender e crescer juntas. As mulheres têm o mesmo direito que os homens. E os mesmos deveres também. Aí é um complemento do Josenildo, tá? As mulheres têm os mesmos direitos e deveres que os homens. Sempre defenda a ideia de que qualquer criança, menino ou menina, de família rica ou pobre, negra ou branca, ou de qualquer outra cor, deste ou de outro país, que fale nossa língua ou não, cristã, muçulmana, de qualquer religião, ou mesmo as que não têm religião, tenham comida, casa, família, escolas, amigos, brinquedos, alegria e, se estiverem doentes, médicos e medicamentos. Diga sim à paz e não à guerra. Procure viver em harmonia com todo mundo. Ajude as pessoas que estão à sua volta e ofereça a elas a sua amizade. Colabore para que as pessoas apreciem as coisas boas e bonitas do nosso planeta. Cuide e ame as outras pessoas, animais e plantas, em casa, na escola, na sua comunidade ou cidade. É preciso empenhar-se para que o homem não faça guerras novamente, nem produza armas, não produza mais armas. Devemos nos esforçar para que haja paz em todo o mundo. É preciso que todos se entendam e se ajudem mutuamente. Está difícil aqui no Brasil, mas tudo bem, a gente tenta. Estude, dando especial atenção para aquelas coisas que ajudarão a conviver melhor com as outras pessoas e com o nosso planeta. Quanto melhor se educar, melhor saberá viver. Utilize os meios de comunicação para lhe ajudar a compreender as dificuldades e problemas que as pessoas ao redor do mundo enfrentam. Estude com maior interesse os assuntos que lhe ajudem a ser uma pessoa melhor e a buscar alternativas para tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Resumindo, nós, os seres humanos, devemos preservar e melhorar o mundo em que vivemos. Por isso, devemos viver de uma maneira nova, usando as boas coisas que já temos hoje. As pessoas de outros países, línguas, costumes e religiões podem nos ajudar. Assim poderemos conhecer novos modos de viver e tratar outras pessoas. Nos empenharemos para superar as situações difíceis. Se nos unirmos, melhoraremos muito o mundo, porque todos nós somos úteis e podemos ajudar uns aos outros. Faremos esses esforços para que digam de nós. Eles querem viver em paz e eles acreditam em um outro mundo, que um outro mundo é possível. E então, pessoal, o que acharam da Carta da Terra? É bastante interessante, né, professor? Agora sim, fica tudo no papel, né? É muito difícil isso se tornar realidade. Claro que existe força, né, para fazer a diferença, mas ainda é pouca, né? Ok, Otto. Mais alguém quer contribuir? Professor, vendo essa carta assim, eu lembro quando a gente pensa nessa perspectiva do tipo, poxa, fica muito nesse universo mais de percepção de que é ação, vamos dizer assim. E eu lembro muito de uma frase do Mahatma Gandhi, que ele fala, seja aquilo que você quer ver no mundo, né? Você quer ver uma diferença, sobretudo uma diferença no processo construtivo, é claro, então seja essa diferença. Pelo menos
você fazendo sua parte e outras pensando de forma semelhante, a gente consegue tentar, dentro de certos, na medida daquilo que é possível, tentar construir algo melhor, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mais alguém quer contribuir? Vejam, na fala do Otto e do Gabriel, eles fazem coisas bastante importantes, tá, pessoal? Realmente, o que a gente sente, né, a sensação que a gente tem de imediato é que a gente tem um documento, né, que está no papel e que está difícil de retirá-lo do papel. É difícil. Mas aí é onde está o detalhe, tá? Essa carta, ela já circulou o mundo, tá? E eu sempre digo, se essa carta ela foi capaz de impactar uma única pessoa em um único país, ela já fez o seu papel, tá? Ah, professor, mas uma pessoa é pouco, verdade, mas é um começo. E com certeza ela impactou muita gente. Ela trouxe para o, digamos assim, para a pessoa uma tentativa de mostrar uma possibilidade, porque assim, a carta ela não ofende ninguém, né? Ela traz perspectivas. E que perspectiva boa, né? De um mundo de paz e que as pessoas, de uma forma geral, tivessem acesso aos recursos de maneira equilibrada, né? De uma maneira equilibrada, não é nem equitativa, é equilibrada, né? Para ter equidade, né? E aí o que acontece? Qual é o nosso papel, né, enquanto seres pensantes? É devagar e sempre manter e buscar esses princípios e levar esses princípios até onde a gente for, tentando influenciar o máximo de pessoas, né? Tentando influenciar, logicamente, a gente não deve tentar impor nossa opinião, mas mostrar uma possibilidade e plantar aquela semente na cabeça dos nossos semelhantes de que há uma perspectiva, sim, de melhora. E que essa perspectiva começa com a mudança dentro de cada um de nós. Esse é o cenário que é fantástico para a gente pensar. Tá bom? Como já existe projeto, né, de implantar essa questão de preservação ambiental, né, tanto de cultura também, no ensino fundamental, né? Perfeito, Otto. Perfeito, perfeito. Exatamente isso, tá? Algo que parece pequeno, né? Ela é uma semente. É uma semente, e essa semente ela vai sendo plantada e gradativamente regada. E em breve, a gente tem uma árvore enorme, né? Esse é o cenário que a gente tem. Vocês. Qual era a rotina que o professor Marcos Graciano estava fazendo com vocês? A aula seguia até as 10, seguia até as 11, seguia até as 12. Como é que estava sendo a dinâmica? Que eu não alinhei isso com ele e eu queria saber de vocês como é que estava funcionando. Ok, até as 10. Perfeito. Então, estamos 10 e 4. Eu só estou perguntando isso que é para a gente manter o mesmo alinhamento, tá? São 10 e 4, tá? Perfeito. Perfeito, perfeito, Edinaldo. Tranquilo, tranquilo. Então, a gente vai encerrar a minha apresentação aqui, tá? Eu vou deixar o Google Meet aberto, vou estar aqui com vocês. O AVA tem os exercícios, tá? Quem já fez, está tranquilo. Quem não fez aí, pode ir lá no AVA, tá? Tentar resolver os exercícios. E caso haja dúvidas, eu estou aqui, pode entrar aqui e perguntar, tá bom? Pode ser assim? Pode, professor. Tranquilo, então combinado. E amanhã nós retornamos às 8 horas da manhã com a minha aula, com a minha explanação. Agora, professor, seu Josenildo, quero falar com o senhor, porque eu não, como está havendo agora o lockdown, né? Então eu mudei o horário no trabalho. Onde eu pegava à tarde, hoje eu estou pela manhã.
que deram férias, né? Hoje só sou eu e uma parceira agora que não trabalham, então eu tô vindo pela manhã. Agora mesmo eu tô aqui no trabalho assistindo a aula. Aí eu vou pegar um pouco mais tarde, né? Não sei se o senhor percebeu a hora que eu entrei, foi de 8h40, mais ou menos. Aí eu vou estar entrando nesse horário, mais ou menos, na aula, tá? Tranquilo, a aula está sendo gravada. Assim que eu Beleza. finalizar aqui, eu vou baixar ela e vou colocar no AVA, tá? Então você pode vê-la completamente, tá? Sem problema. Isso, a vantagem da aula à distância é essa flexibilidade e essa disponibilização, tá? E Tá conte bom. comigo para tirar alguma dúvida se for necessário, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado pelo conhecimento de hoje, tá? De nada. Ok, pessoal. Tem atividade no AVA, tá? Eu não acrescentei nenhuma atividade. Temos atividades no AVA, vocês podem verificar e a gente pode tirar dúvidas sobre a atividade que está lá. Podem falar, tá? Quem levantou a mão pode falar aí tranquilamente. Bom, professor, no meu caso, acho que o de Bruno também, acredito que seja o mesmo. A disciplina ainda não está aparecendo no AVA. Já entrei em contato com onde é que um rapaz mandou para um grupo dos representantes, já estou no retorno. O que é que acontece? Na segunda-feira, que foi o primeiro dia de aula, eu consegui assistir e, a princípio, era para a disciplina já aparecer na terça. Só que, aqui onde eu moro, o pessoal, você acha que alguém já deve ter acompanhado, tem um grupo aí de alguns cidadãos aí que está roubando os cabos de rede. E aí levaram os cabos de rede daqui, eu fiquei 2 dias sem acesso à internet, foi bem complicado. E, ou seja, terça e quarta, eu não tive acesso às aulas, então não consegui necessariamente verificar no AVA. Verifiquei ontem à noite, foi quando está normalizando mais o sinal, e vi que a disciplina ainda não está. Então, ainda não estou conseguindo fazer os exercícios por causa dessa situação, tá bem? Ainda não aparece para mim no AVA disciplina. Mas aí estou à espera do Certo. retorno do pessoal da coordenação. Perfeito, Everton. Se mais alguém, pessoal, tiver com essa pendência, tá? Coloque no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp um contato, tá? Do pessoal do suporte, para a gente dar celeridade a isso. Por quê? Porque essa disciplina já termina. Eu não fixei a data, mas se não me engano, termina na terça-feira. Então, o que acontece? O tempo para a gente urge e quanto mais demorar, fica mais complicado para você fazer a tarefa. Então, eu vou colocar aqui no grupo, tá certo? Já um contato do suporte para vocês entrarem e informarem, pedirem ajuda nesse sentido, tá? Para que você possa, o mais breve possível, acessar eu acabei de colocar aqui, tá? O contato do suporte e para vocês pedirem ajuda para dizer, estou precisando de ajuda. A disciplina já termina terça-feira e eu não estou acessando o card ainda, tá? E aí o pessoal vai tentar resolver. Helena colocou aqui que eu não silenciei seu microfone, não, tá? Na verdade, eu posso silenciar. Quando você abre, eu posso silenciar, porque às vezes interrompe. Mas quando você abre, ele aparece para mim que o microfone está aberto, mas sua voz não sai, tá? Se você quiser fazer o teste aí agora, Helena, pode fazer, tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Não, professor, eu tô com o mesmo problema do Everton, já tô mandando aqui mensagem pro suporte, para ver se resolve esse Bom, mande suporte, mandar para o suporte, que eles vão resolver o mais rápido possível. Pronto, obrigado, professor. Perfeito, obrigado, professor. Até amanhã. Até amanhã. Vinícius, se você acessou o AVA, tem algumas atividades lá no AVA, tá? Eu não criei uma atividade específica sobre o meio ambiente, tá? A gente está começando hoje, realmente eu não parei para elaborar um exercício. Fiz apenas a apresentação, a gente dá essa trabalhada aqui.